Bem-vinda ou bem-vindo à nossa segunda aula de gestão de projetos em marketing. Nessa aula, a gente vai falar da análise de mercados consumidores. As questões que são abordadas nesse capítulo são: como as características dos consumidores influenciam seu comportamento de compra? Quais fatores psicológicos influenciam as respostas do consumidor a um programa de marketing? Como os consumidores tomam decisões de compra? E de que maneiras os consumidores se desviam de um processo de decisão deliberado e racional. O objetivo do marketing é atender e satisfazer as necessidades e os desejos dos clientes-alvo melhor do que os concorrentes. O comportamento do consumidor é o estudo de como indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer as suas necessidades e desejos. Lembrando que esses temas a gente abordou na primeira aula. Os profissionais de marketing devem ter plena compreensão de como os consumidores pensam, sentem e agem para oferecer um valor adequado a cada consumidor-alvo. O comportamento de compra do consumidor é influenciado basicamente por três tipos de fatores: culturais, sociais e pessoais. Entre eles, os fatores culturais são aqueles que exercem a maior e mais profunda influência na hora da decisão de compra. Cultura, subcultura e classe social são fatores particularmente importantes nesse comportamento de compra. A cultura é o principal determinante dos desejos e do comportamento de uma pessoa. Cada cultura é composta de subculturas, que fornecem identificação e socialização mais específicas para os seus membros. Praticamente todas as sociedades humanas apresentam o que a gente chama de estratificação social, com mais frequência na forma de classes sociais, que são divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma sociedade e que são hierarquicamente ordenadas e cujos integrantes possuem valores, interesses e comportamentos similares entre si. Além dos fatores culturais, o comportamento de compra do consumidor é influenciado também por fatores sociais, como grupos de referência, família, papéis sociais e status. Os grupos de referência são aqueles que exercem alguma influência, seja direta ou indireta, sobre as atitudes ou comportamentos de uma pessoa. A família é a mais importante organização de compra de produtos de consumo na sociedade, e seus membros constituem grupos de referência primário mais influente. Cada um de nós participa de muitos grupos. Com frequência, os grupos constituem importante fonte de informação e ajudam a definir normas de comportamento. A posição de uma pessoa em cada grupo pode ser definida em termos de papéis e status. Um papel consiste nas atividades que se espera que uma pessoa desempenhe. Cada papel, por sua vez, implica em um status. Vamos fazer a seguinte analogia. Imagine que você participa de uma grande família italiana. A sua família já traz para você, desde sempre, desde que você se entende por gente, uma série de comportamentos esperados. Por exemplo, não corte o macarrão para comer, ok? Dentro dessa família, você também tem os diversos papéis. Geralmente, a matriarca, a mãe ou a avó, ela tem o papel de cozinhar e de prover alimento, o que nessa cultura muitas vezes é confundido até com demonstrações de afeto. A comida é uma forma de demonstrar afeto. E quem define o cardápio da semana, o que vai ser servido, tem o mais alto status nesse grupo, ok? As decisões do comprador, elas também são influenciadas por características pessoais, como idade, estágio no ciclo de vida, ocupação e principalmente circunstâncias econômicas, além de personalidade, autoimagem, estilo de vida e valores em geral. Quando a gente está falando sobre comida, roupas, móveis, lazer,
o gosto está, de modo geral, relacionado com a idade. Quem aqui já se pegou pensando como eu envelheci? Já que agora eu penso sempre em comidas que me façam bem e não aquelas que matam a fome simplesmente. Ou eu olho para um móvel, para um sofá e penso: será que vai me dar dor nas costas? A gente associa a escolha do móvel à nossa idade. A ocupação também influencia o padrão de consumo de uma pessoa. Por exemplo, as empresas de software projetam diferentes produtos para gerente de marca, para advogado e para médico. Mesmo que o produto, em geral, seja um administrador das finanças, vai ter características diferentes dependendo da ocupação da pessoa. A escolha de um produto ou marca é extremamente afetada, claro, pelas circunstâncias econômicas. Renda disponível, a própria economia que eu já tenha feito, os bens que eu possuo, os débitos que eu já tenho de compromisso, e aí isso influencia a minha capacidade de endividamento. E também tem uma questão de atitude em relação a gastos e poupanças. Fabricantes de artigos de luxo como Gucci, Prada e Burberry são vulneráveis a um declínio na economia. E cada um de nós tem características de personalidade que influenciam o nosso comportamento de compra. Quando a gente fala em personalidade, a gente está falando de um conjunto de traços psicológicos distintos que levam a reações coerentes e contínuas a um estímulo do ambiente. De forma geral, a personalidade é descrita em termos de características como autoconfiança, domínio, autonomia, submissão, sociabilidade, postura defensiva e capacidade de adaptação. O ponto de partida para compreender o comportamento do comprador é o modelo de estímulo e resposta que eu estou mostrando aqui nessa figura, que ela está no capítulo e eu reproduzi aqui. Estímulos ambientais e de marketing, eles penetram no consciente do comprador e um conjunto de fatores psicológicos combinado com certas características do consumidor leva a processos de decisão de compra. São 4 os fatores psicológicos: motivação, percepção, aprendizagem e memória. E eles influenciam a reação do consumidor a esses diversos estímulos de marketing. 3 das mais conhecidas teorias sobre motivação humana trazem implicações bem diferentes para a análise do consumidor e a estratégia de marketing. Elas são as de Sigmund Freud, de Abraham Maslow e de Frederick Herzberg. Abraham Maslow concluiu que as necessidades humanas são dispostas em uma hierarquia, da mais urgente para a menos urgente. Essa é a famosa pirâmide das necessidades de Maslow. Essa que está reproduzida aqui na imagem. As pessoas geralmente buscam satisfazer as mais importantes, que estão lá na base, em primeiro lugar, e depois vão em busca da satisfação da próxima necessidade. Então, todos nós nos preocupamos inicialmente em satisfazer as necessidades fisiológicas, conforto físico, estar bem alimentado, estar hidratado, estar protegido, no sentido de abrigado do sol e da chuva. O segundo passo tem a ver com necessidade de segurança. Se você pensar, por exemplo, um morador de rua que está alimentado e hidratado, não está pegando sol, não está pegando chuva, a princípio ele está confortável. O próximo ponto que vai incomodar ele é o fato de que quando ele dorme, ele pode sofrer algum ataque, ele pode sofrer alguma violência. Esse é o segundo passo, necessidade de segurança. Ok, agora ele está protegido, nós, né? Vamos pensar em nós. Estamos protegidos, estamos numa situação em que, além de resolver as nossas questões fisiológicas, nós não vamos sofrer nenhuma violência inesperada. Em seguida, a gente vai buscar relacionamentos, que são as necessidades sociais. Então, pertencer a um grupo, ter um relacionamento afetivo, estar acolhido em uma família. Depois que esses passos são atingidos, ainda assim estaremos insatisfeitos, de acordo com Maslow, porque nós vamos buscar o próximo passo, que tem a ver com a nossa estima, com sentirmos bem com nós mesmos e nos sentirmos importantes na sociedade. Então, a gente vai ver questão de reconhecimento,
de status, a própria autoestima mesmo. Quando tudo isso estiver resolvido, a nossa próxima preocupação é realização. O que eu faço tem propósito? Eu ajudo alguém? Eu faço um bem para a sociedade? Então, na teoria de Maslow, essa é uma escalada. Eu não busco ter propósito na minha atuação se eu tiver com fome, se eu tiver com medo de sofrer alguma violência. Essas coisas vão acontecendo em etapas. Ainda falando dos fatores psicológicos, temos aqueles outros 3 fatores: percepção, aprendizagem e memória. O que são cada um deles? Percepção é o processo pelo qual alguém seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar uma imagem significativa do mundo. Cada um de nós tem a sua percepção das mesmas situações vivenciadas. Já a aprendizagem, ela consiste em mudanças de comportamento de uma pessoa que são decorrentes da experiência. Eu tenho curiosidade para saber se o fogo é quente. Põe a mão, aprendi que ele é quente e me queima. Não vou mais botar a mão no fogo. Por isso é uma mudança de comportamento. Os teóricos da aprendizagem acreditam que ela nasce dessa interação, então, entre impulso, estímulo, sinais, respostas e reforço. Reforço pode ser positivo ou negativo. Queimar minha mão é um reforço negativo. Isso me impede de fazer. Se, em contrapartida, eu tivesse experimentado se a água gelada me causa bem-estar num dia muito quente, ao mergulhar o meu corpo na água fria, eu vou ter uma sensação de conforto. Isso é um reforço positivo. Eu vou repetir esse processo mais vezes. Vejam, também é uma mudança de comportamento. Com relação à memória, a gente usa a teoria dos psicólogos cognitivos, lembrando que eles fazem uma distinção entre o que é memória de curto prazo, que é aquele repositório temporário e limitado de informações. A gente não consegue deixar muita coisa na memória de curto prazo. A gente pode fazer uma analogia com parte de computador. A memória de curto prazo é a famosa memória RAM, né? É aquela de processamento. Já a memória de longo prazo é um repositório mais permanente e essencialmente ilimitado. Essa seria a nossa memória ROM. Ela pode ser expandida, né, na medida do necessário. O que esses psicólogos falam é que todas as informações e experiências acumuladas pelas pessoas ao longo da vida podem acabar armazenadas em sua memória de longo prazo. É claro que existe um processo para que você saia do curto para o longo prazo. Falando um pouquinho do processo de decisão de compra. Os estudiosos de marketing desenvolveram um modelo de etapas para esse processo de decisão de compra, distribuído em 5 partes. O primeiro é reconhecimento do problema, o segundo, busca de informações, o terceiro, avaliação de alternativas, quarto, decisão de compra, e ainda tem o quinto, que é o comportamento pós-compra. Vocês acharam que tudo se encerrava na compra? Não, 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 não. As relações permanecem. E esse processo começa bem antes da compra real e tem consequências que perduram por muito tempo. Um elemento importante da frequência de compras é a taxa de consumo do produto. Quanto mais rápido os compradores consomem um produto, mais rápido eles voltam a comprá-lo. E esse é o objetivo das empresas, venderem mais. Então, os profissionais de marketing também precisam monitorar como os compradores usam e descartam os seus produtos. Veja nessa figura aqui. Existem várias possibilidades depois de você consumir, né, de você adquirir um produto. Você pode fazer um descarte temporário, você aluga para alguém ou você empresta para alguém. Você pode fazer um descarte permanente, e esse pode acontecer através de doação, através de troca, através de venda ou através da disposição mesmo, né, jogar fora. Ou tem produtos que você mantém, e eles podem ser usados para o seu propósito original, eles também podem ser usados para um novo propósito, uma ressignificação, ou então eles podem ser guardados, tá? E aí depois tem as etapas, né? No caso, tanto de doação, quanto de venda, quanto de troca, ele pode ser, depois disso, ele entra no novo ciclo. Ele pode ser revendido, ele pode ser usado, ele pode ser vendido direto a um outro consumidor. Eu posso fazer essa venda através de intermediários ou
diretamente para o intermediário. Vejam que cada uma dessas caixinhas abriria um novo ciclo de posse do produto. Bom, vamos falar um pouquinho da decisão comportamental e economia comportamental, tá? Então, essa é uma das áreas mais ativas na área de pesquisa acadêmica, tanto em marketing e também na área de economia mesmo. Nas últimas 3 décadas, surgiu então esse conceito de teoria da decisão comportamental, ou behaviorismo, talvez você já tenha ouvido falar. Os teóricos dessa área, eles identificaram muitas situações nas quais os consumidores fazem escolhas que parecem irracionais. E o trabalho desse e de outros acadêmicos também desafiou as previsões da teoria econômica e a suposição sobre a racionalidade. Então, são essas pesquisas que discutem a existência ou não do homos econômicos, que é aquele que toma decisões puramente racionais. Então, esse questionamento, né, levou ao surgimento desse campo da economia comportamental, do behavior economics, né? E aqui a gente está analisando algumas das questões em 3 grandes áreas. Tem relação com a heurística da decisão, a estruturação e os outros efeitos contextuais. Vocês podem ver mais detalhes disso lá na leitura do capítulo. Então, como próximo passo, vocês devem ler na íntegra o capítulo 6, Análise de Mercados Consumidores, que está no livro Administração de Marketing, 14ª edição, que eu estou disponibilizando em PDF no Classroom, tá? Mas que vocês também podem acessar pelo link da biblioteca